A gente recebe convidado especial, porque quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva. É dia de receber o professor Ricardo Martins aqui com a gente, sempre com assuntos muito interessantes para a gente trazer, para cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia. Cadê a Darcy? A Darcy hoje está um pouquinho afastada, Tudo bem. está um pouquinho gripada. Mas eu vou dar um abraço para a Darcy do mesmo jeito. Está nos acompanhando aqui pertinho. Está nos acompanhando pertinho. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. E hoje vamos falar de um assunto comum a todo mundo. Ai, professor, só de falar parece que já começa a doer. O que a gente vai falar hoje? Coluna vertebral. Lembrando que você pode mandar pergunta, sua participação, sua dúvida. Professor, a pergunta é só comigo ou muita gente tem dor na coluna? Vamos falar o que as estatísticas nos dão, porque eu sempre trago estatística. 55% da população brasileira tem dor na coluna. 55%. Nossa. E os outros 45%? Terão dor na coluna. Ah, meu Deus, quem não tem vai ter um dia? Isso é muito clássico desde que eu me formei. E olha que faz alguns aninhos já. E as estatísticas só vêm comprovando isso. Porque nós temos uma característica muito peculiar. O brasileiro, ele é muito ativo, né? E você lembra que nós temos aquela curvatura na coluna? A nossa curvatura chama lordose. Ah, e aqui perto do bumbum, antes de chegar no bumbum. Isso, e uma das características do brasileiro é ter esse bumbum mais arrepitado. Então nós temos essa tendência a já ter uma coluna com esse desvio natural. Então é muito próprio do brasileiro estar nessa condição, que é interessante. A gente, por exemplo, nós dançamos lambada. O samba remete Você já viu o bastante. Asiático dançar lambada? Todo durão. Não tem Nem como. se mexe. Nem se mexe. Então, assim, a maioria dos brasileiros, como é muito miscigenado, nós temos uma coluna vertebral que, além de ser uma coluna bastante flexível, isso não é ruim, mas acaba tendo essa curvatura a mais. Então, só por esse detalhe técnico, né? A gente tem mais dorzinha. Nós temos mais dor na coluna. Agora, existem outros agravantes, Flávia, porque nós estamos falando também do comportamento físico. Nós temos um padrão de sedentarismo um pouquinho mais do que o normal. A obesidade também está nessa linha de frente de causar muitas pressões sobre a coluna, né? Então a gente coloca o sedentarismo, a gente coloca... Vamos colocar assim, não é a obesidade, mas é o sobrepeso. Isso, muito bem. Já começa a pesar isso, já realmente. começa. E outra coisa que também coloca muito, né, é o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Ah, e aí vem a postura, né, professor? Se eu fico muito tempo sentado, eu também faço muita pressão sobre minha coluna, né? As pessoas às vezes imaginam, o fato de eu estar sentado é menos pressão na coluna. Não é. Quando eu fico em pé, é menos pressão, porque eu distribuo peso para as pernas, para os membros inferiores. Então eu distribuo, passa pela pelve, né, ou pela bacia, e vai para os membros inferiores. Quando eu estou sentado, vai tudo na coluna. Entendi. E aí então que existe algumas situações onde eu, além de estar nessa situação de sobrepeso, numa postura viciosa, eu ainda posso ter que carregar peso. Ontem, por exemplo, eu estive numa loja de calçados, estudando um calçado para indicar para uma paciente. E aí eu vi como é que a vendedora de calçados fica, né? Ela sai do local dela, ela vai para o estoque. Às vezes com escada. Com escadas, e é muito comum, porque os estoques ficam numa situação, né? Às vezes... Então ela tem que ir lá no estoque, subir uma escada, aí tem uma outra escada comum, porque o estoque é muito alto. Aí o calçado tá, então ela vai, aí ela desce com 4, 5, desce pelas escadarias e vai até o cliente. Aí o cliente, como é que ela fica? Agachada.
Entende? Então, assim, nós dizemos que muitas profissões não existe o cuidado ergonômico, ou seja, o cuidado do posto de trabalho, ter as condições para que o nosso corpo não fique em situação vulnerável. Imagina o soldador, imagina aquele que está trabalhando debaixo de uma carroceria, que é muito comum. Nós temos aqui uma estrutura maravilhosa que é a Facchini, e a gente vê que muitos profissionais têm que ficar em situações naturalmente, né, que provocam alguma agressão na coluna. Mas por quê? Porque é a característica profissional, né? Aquelas pessoas que estão em câmeras frias, fazendo corte, por exemplo, do frigoríficos. Entende? Então eles têm que ficar em situação que às vezes pode provocar alguma complicaçãozinha. Então, o que a gente entende na área de saúde é que a coluna vertebral é o centro mecânico do nosso dia a dia. E você sabe que mesmo dormindo, aí é uma coisa importante para o nosso ouvinte telespectador, mesmo dormindo, eu posso estar afetando a minha coluna. Ai, eu sou uma que dorme toda torta. Exatamente. Qual é a melhor forma de dormir? Tem um jeito bom? De lado, Tá. travesseirinho aqui, ó, na cabeça, entre o ouvido, né, e o colchão, ok? E um travesseiro entre as pernas, com as pernas dobradinhas. Tá. Tem pessoas que compram até um travesseirão comprido, né, que eles gostam de abraçar. Os solteiros, por exemplo, como é o caso do Antônio. As mamães grávidas, eu lembro que na gravidez eu comprei um grandão desse. Para poder ficar pra aqui, poder né? acomodar a barriga, deitar ali. Né, maridão para lá e põe assim. Abraça o travesseiro. Abraça o travesseiro. Então a postura de lado é interessante, com o travesseiro entre as pernas, né? Isso já alinha, mas a maioria dorme mais torta. Então durante o meu... E aí o colchão. O colchão, às vezes, é um colchão de 10 anos. E o colchão... Precisa ser trocado. A cada 3 anos. 3 anos, professor? É isso, o ideal. E lembrarmos que a densidade do colchão tem que ser, no mínimo, uma densidade 33. Então, tem pessoas que, ao longo do tempo, depois dos 3 anos, vamos colocar 5 anos, a densidade ela já começa a perder a característica. E fica, né? E ainda mais, por exemplo, é muito comum o marido ser mais pesado do que a mulher. Então, do lado do marido já tem aquela ondulação. E do lado da esposa não, mas acaba a esposa inclinando. Ela vai lá, cai lá dentro. Quem nunca, né? Então, quem nunca? Então, nesse dia dos namorados, eu até estimulo a você dar um presente para sua esposa, que é um colchão novo. Muito bom. Porque nós, normalmente, em média, ficamos 10 anos com os colchões. É verdade. É muito comum assim. Então, todas essas relações, Flávia, em algum momento vão afetar a nossa coluna vertebral. Então, olha só. Ou porque nós estamos com algum probleminha corporal, ok? Ou porque nós temos um vício de trabalho que faz com que a coluna vertebral ou se sobrecarregue ou fique muito parada. Isso é um problema. Ou que nós temos no nosso dia a dia situações que sobrecarregam a nossa coluna. Lembra como tinha os estivadores que trabalhavam carregando cimento na cabeça? A gente não imagina que isso tenha hoje. Né? Porque hoje tem aquelas esteiras rolantes, você tem aqueles instrumentares, né, de carregar né, coisas pesadas, né, aqueles carrinhos e tal, mais, né? Então, assim, muitas pessoas do passado sofreram muito. E aí o que acontece hoje? Elas estão já com desgastes, elas já estão com algum problema. Então a gente também tem essa situação. Eu já tive que sofrer lá no passado, né? Já tive que sofrer lá no passado. Por exemplo, como é que era há 30 anos atrás limpar a casa? Passar um escovão. Lembra? Enceradeira. Lembra? Antes da enceradeira, o escovão, né? E lavar roupa? Não era máquina de lavar? Minha avó lavava no rio. No rio, depois melhorou, foi pro tanque. Depois melhorou, foi para Colormac. Foi pro tanquinho. Tanquinho, né? Que também é um peso danado. Peso. Tirar aquela roupa de lá, tem que torcer. Aí hoje, lógico, tem a máquina de lavar, tem até aquele aspirador máquina de secar, tem toda um maquinário associado. Só que as pessoas daquele tempo sofreram muito. Então elas também têm características já de algum desgaste e isso acaba afetando a coluna também como um todo, né? Então sempre lembrando, a coluna é o nosso centro nervoso. Depois nós vamos explicar melhor mostrando isso aqui, mas hoje o importante é você entender que viva bem com a coluna que você tem.
Então existem dicas para você viver bem mesmo com a sua coluna com uma hérnia, mesmo com a sua coluna com uma artrose, um desgaste, ou aquelas pessoas que não têm nada na coluna e que possam prevenir. Perfeito. Então fica essa frase, olha, viva bem com a coluna que você tem. E aí, regras básicas para isso. Boa. Professor, e quais são as doenças mais comuns, né, que provocam dores na coluna e a hérnia de disco? Seria uma dessas doenças? É a doença mais, é a mais, vamos dizer assim, a mais comum e a que mais gera dor e que é mais comum no nosso meio, porque todo esse histórico que eu te falei. Então, eu vou mostrar aqui, a gente pede para que os nossos colaboradores tragam a câmera um pouquinho mais para perto, façam um foco aqui, que eu preciso mostrar aonde a hérnia mais afeta. Então, a coluna vertebral, olha só, eu trouxe uma coluna vertebral e aqui, ó, vocês percebem esses amarelinhos aqui. Então, o nosso ouvinte, eu estou com a coluna vertebral aqui, é uma coluna sintética, né? E nós temos, então, no meio da coluna, a nossa medula espinhal e saindo da medula os nervos, que vão para os braços, vão para as pernas e tal. Vamos imaginar para as pernas. Então, essa região mais inferior aqui é a região lombar. Imaginem que nós temos aqui, entre uma vértebra e outra, nós temos uma espécie de disco, que nós chamamos de disco intervertebral. Eu vou apontar aqui para o nosso ouvinte e nosso telespectador entender. Nós temos no meio, entre uma vértebra e outra, uma espécie de babalu. Você lembra daquele chiclete, o babalu? Lembro, maciozinho. Maciozinho, tinha aquele gelzinho no meio. Aquilo era para amortecimento, mas não tinha uma casquinha por fora? Aí imagina você cortando aquela casquinha ou ela se desgastando, o que acontece com aquele gelzinho? Sai para fora. Isso é hérnia de disco. Entende? A proteção. E essa hérnia sai e pega o nervo. Por isso que quando dói para a região da perna. Às vezes é na hérnia, mas reflete lá na perna. Porque pressiona o nervo e o nervo vai doer. Pode ser aqui no pescoço também. Só que aonde vai doer? Nos braços. Entendi. Então eu posso ter uma hérnia aqui na coluna cervical, em cima, ou posso ter uma hérnia na coluna lombar, embaixo. Qual que é a outra doença mais comum? Artrose, que é o desgaste. Nós já falamos sobre isso, mas a artrose é o desgaste que acontece nas articulações. Entre as vértebras é uma articulação. Então nós podemos ter desgastes nessas articulações. E outra situação que é muito comum, os desvios. Nós temos desvios que, por exemplo, a escoliose. O que é a escoliose? A coluna tem que ser reta, bonitinha, mas tem pessoas que têm ela torta. E aí o ombro fica mais desviado do que o outro, a pelve, né, ou a bacia fica mais desviada do que a outra. Tá todo mundo aqui se ajeitando. Isso chama-se escoliose. Isso é uma outra doença, né? Ou seja, nós temos várias situações que vão incomodar o funcionamento dela. Mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa pergunta. Ou seja, quem veio primeiro? A minha coluna com o problema, ou na verdade tinha uma coluna perfeita e que ao longo do tempo eu fui gerando problemas para ela. Então, Meg, respondendo a tua pergunta, a maioria das doenças da coluna, elas estão relacionadas a maus hábitos do meu dia a dia. Sim. E isso acaba provocando dores musculares, dores no meio da coluna, ou o que é pior, que são as hérnias, né? Dores irradiadas. Existem pessoas que têm uma qualidade de vida muito ruim por causa da presença de dores, que nós chamamos de dores crônicas. Agora, essa dor crônica, ela pode agudizar. Mas como? Pode ficar pior? Tem como piorar? Já tem como piorar? Claro. É aquele dia que eu resolvo pegar peso. Eu saio da minha rotina, pego mais peso. Saio da minha rotina, vou fazer uma viagem mais distante. Saio da minha rotina, ponho um salto alto. Uma festa, por exemplo, né? Não é à toa que as mulheres no final da festa estão todas assim, porque não aguenta. Porque nós não somos todos os dias, né? Eu me lembro que as advogadas usavam muito, né? Aqueles saltos bonitos, salto alto e tal. Elas tinham muitos problemas da coluna. Aos poucos elas foram diminuindo aquele salto, né? Foram trabalhando tênis ou até com mais simples. E aí ficou uma mulher menos sobrecarregada da coluna vertebral. E elegante do mesmo jeito. Elegante do mesmo jeito. Não, as mulheres hoje elas ganharam N condições, né, de se cuidar
e ter, na verdade, a manutenção da sua beleza, da sua atividade. Então, Meg, essas são as patologias que normalmente estão influenciando mais hoje o brasileiro. Fatores de risco, professor, para ter hérnia de disco, desgaste? Então, vamos lá. Primeiro, inatividade física. Porque a atividade física, ela mantém a coluna flexível, maleável e evita esses vícios posturais. Segundo, os vícios mesmo de ficar muito tempo sentado. Por exemplo, quanto tempo você fica aqui sentado, Meg, durante o seu programa? O tempo todo. Então vamos imaginar que você fica 3, 4 horas, até 5 horas sentado. Isso é uma posição viciosa e a coluna ela sofre por causa disso. Posições tortas na cama, tortas no sofá. O nosso sofá, aliás, ele não é um sofá para se sentar. Ele foi feito, né, para se deitar, para se esparramar, não é verdade? Aí junta, né, o marido, junta o filho, junta o pet. Até o cachorro vai. Vai, não vai? Então, assim, a gente fica muito torto, né? Então, todas essas questões são fatores de risco para eu ter problema na coluna. E como é que eu sei que eu tenho problema na coluna, gente? Aí, as famosas dores. E dor é sério. Eu acordo, parece que eu tô todo travado, né? Não é assim que funciona? Depois eu vou esquentando. Vai esquentando. Então eu já começo a apresentar sinais. Primeira coisa que o nosso ouvinte, telespectador deve entender. Eu acordei, saí da cama. Tá doendo a coluna? Eu já tenho que ficar atento. Tudo bem, pode doer o ombro, né? Pode doer o joelho. Lembra aquelas artrosezinhas, aqueles desgastes. Mas e coluna? Será que é tão mais sério? Claro, porque a coluna é o nosso centro nervoso. Nós mostramos aqui, a medula espinhal está do meio da coluna, os nervos estão saindo da coluna. Se eu tenho uma coluna desgastada, sobrecarregada, e eu já acordo com dor, então eu tenho que ficar atento, porque isso é problema. E ao longo do tempo, eu vou começando a ter, às vezes, dores irradiadas, eu posso ter dores crônicas, e aí o indivíduo começa a ter perda de qualidade de vida. E como prevenir, professor, esses problemas na coluna? Movimento. Eu lembro as pessoas que têm a minha idade, eu tenho 58 anos. E o que nós temos na época que nós éramos lá os adolescentes? Lembra o programa Mexa-se? Sim, vocês não vão lembrar disso. Tem. Não, mas lá no passado. Aí foi revitalizado agora pela TV Unifev, né? Com os nossos queridos, né? Professora Cassiane, professor Wilson, professor Walter Briguetti, Walter Mariano. Programa Mexa-se. Então a primeira coisa, Meg Monteiro, é mexer. Então, assim, de manhã, o que eu faço? Espreguiçar. Gente, vocês sabem a teoria do espreguiçar? Você espreguiça. Puxa os braços para cima e espreguiça. Como é que é isso? Ué, o gato não faz isso? O cachorro não faz isso? Por que a gente não pode aprender com esses... Até o leão, já viu o leão espreguiçando? Verdade. Porque eles sabem que quando eu espreguiço, eu faço que os músculos fiquem mais o quê? Maleáveis. Então, o espreguiçar é uma coisa boa. Movimentar primeiro, espreguiçar. Alongamento. Alongamento é fundamental. Fazer com que os nossos músculos se alonguem. Outro elemento, evitar as posições viciosas. Por exemplo, Meg, se eu fico 1 hora sentado... Já todo mundo ficando reto aqui. Não, vamos imaginar, eu fico 1 hora sentado, tem que ser sentado de forma adequada. 10 minutinhos, saia da posição. Ou fique em pé, caso você não possa, ou faça uma volta. Despreguice e faça uma volta, faça uma caminhada, faça alguns... assim, movimente-se. Você já quebra a postura viciosa. Boa. Outra coisa é deitar adequadamente. Então, sempre a postura de lado, com o travesseiro na cabeça e outro no meio das pernas. Combinado. Fundamental. E quando eu estiver sentado muito tempo, o que eu posso fazer? Colocar um travesseirinho aqui atrás, ó. Lembra que nós temos a lordose aqui? Eu sei. Então, será que eu consigo aproximar mais uma vez? Só para o nosso ouvinte telespectador entender. Eu tenho a lordose aqui, ó. É normal essa lordose, tá? É uma curvatura que nós temos aqui. Se eu sento, o que acontece? Eu vou, ó, retificar. Ela fica reta. Tá. Então eu coloco um travesseirinho aqui atrás da coluna para deixar essa coluna arredondada. Perfeito. Que ela é natural. Colocar. Você vê que as cadeiras estão todas aqui, ó. Elas têm esse formato arredondado. Começando a ter esses formatos ergonômicos para melhorar pra gente. Perfeito. E quem não tem? Então coloca um travesseirinho, coloca uma almofada. Vou fazer uma viagem muito longa, coloca uma almofada. São elementos preventivos. Agora, se eu posso e tenho condições, vou fazer pilates.
ok? É um super exercício, né? E aí os fisioterapeutas estão de parabéns, porque o Pilates tem desenvolvido de uma forma muito interessante o respeito à biomecânica. Hoje os equipamentos são muito bem, e o Pilates hoje virou moda. Que bom. Isso foi muito bom, ótimo. né? As academias, aliás, é o seguinte, você acha, a academia deveria ser igual farmácia. Eu adoro farmácia, professor, mas não gosto de academia. Então nós temos que ter o seguinte, mais academias, porque a academia é um ponto de saúde. Verdade. Então, academia, né? Verdade. Isso é fundamental. E atividade física. Meg, cadê sua bicicleta ergonômica? A sua bicicleta? Pois é, né? Tá Então, um pouco abandonada, então, viu? Movimente-se. Faz atividade física, escolha um esporte adequado. Mas, professor, eu tenho um problema na coluna. Vá primeiro no seu médico, avalie, vê se é necessário um período de fisioterapia. Depois que você estiver bem, equilibrado, procure uma atividade física que você goste, porque assim, atividade física é saúde, e saúde para a sua coluna é melhor qualidade de vida. Muito bom. Professor, para a gente encerrar, a Fernandinha está dando um depoimento aqui dela, diz que todo mundo precisa cuidar muito da coluna, alongamento, postura, caminhada. A irmã dela fez 2 cirurgias na coluna, tem haste, 28 parafusos e uma prótese no quadril. Então, ela disse, gente, cuidem da coluna, pelo amor de Deus. Fernanda, teu testemunho é maravilhoso e é exatamente isso. Vamos entender, se ela tivesse se prevenido já há um tempo atrás, provavelmente metade dessas cirurgias não seria mais necessária. Então a gente entende que as cirurgias hoje têm, e graças a Deus que elas têm, porque eu consigo, por exemplo, colocar uma prótese de quadril, consigo estabilizar uma coluna, né? Eu melhoro a minha qualidade de vida. A qualidade de vida dessas pessoas antes da cirurgia era de 30. De uma regra de 0 a 100, a qualidade de vida delas era 30. Horrível. Faz a cirurgia, vai para 70. Melhora. Mas como é que eu chego em 100? Aí eu tenho que fazer todas as regras de prevenção. Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia e depois não fazer as regras de prevenção, porque são fundamentais para eu não precisar operar de novo. Boa, boa. Ó, a Rita também está comentando. Estou seguindo todos os conselhos do professor Ricardo e estou melhorando muito meu joelho e indo na academia. Maravilha, Rita. Um grande abraço, viu? Amo essa família. Muito bem. Bom. Professor, quero agradecer muito. Ó, tem mensagem do Silva aqui também. Muito bom dia. As dicas ótimas do professor. Ele disse que também já teve problema na coluna. Então, Silva, fica de olho aí nessas orientações para a gente cuidar da nossa coluna, porque afinal é quem sustenta nosso corpício, né? Exatamente. Precisamos cuidar dela. E eu queria deixar uma dica aqui. Todos vocês que tiverem dúvidas sobre isso, nos procure na Clínica Escola da Fisioterapia aqui da Unifev. Eu sempre falo isso para as pessoas procurarem. Quer ter uma dúvida, quer uma avaliação. Hoje nós ganhamos agora uma sala só de avaliação. Olha que legal, vou Estão lá, investindo muito lá. Vou lá. Muito lá. A Unifev tem investido demais na nossa clínica. A clínica está ficando excepcional. Eu digo sem medo, é a melhor clínica de fisioterapia hoje da cidade. E gratuita, e com você podendo lá, inclusive, ser avaliado, receber uma orientação. Então nos procure lá. Eu estou todas as tardes lá na Clínica Escola. Nós temos os alunos que fazem as avaliações, fazemos os atendimentos. Então, se você tem alguma dúvida, nos procure. Porque, de uma certa forma, Flávia, nós sempre estamos lá para orientar. Às vezes as pessoas não têm tempo de fazer a fisioterapia. Né? Por exemplo, nós temos o Pilates lá. Olha, gratuito para a população. Só que as pessoas às vezes não têm tempo, mas pode ir lá para uma avaliação. Por que não? E aí, orientações elas vão receber lá. Muito bom. Tá dada a dica aí, a orientação. O professor sempre trazendo uma aula pra gente. Obrigado, querida. Obrigada. Até Muito semana bom. que vem, viu? Valeu.